Amém. Paz do Senhor. Que essa canção seja o seu hino, a sua música. Todas as vezes que você estiver passando por dificuldades, obrigado, você lembre dessa música. Você lembre que Deus está à frente e que a promessa que Ele tem para você, Ele vai cumprir. Amém? Então, nós temos um desafio aí, que é fazer tudo dentro de 1 hora. Que Deus nos guarde. Amém. Bom, eu queria que vocês abrissem o nosso texto de referência, que é Efésios 3:20. E lembrando que hoje o nosso tema é vivendo o sobrenatural de Deus na família. Amém? Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? E ontem nós aprendemos sobre o sobrenatural de Deus. E quando a gente vai olhar no dicionário, ele tem uma definição muito clara e simples. Sobrenatural é viver fora das leis naturais. Você vive em um outro patamar. Deus é dono de todas as coisas, das coisas físicas, da matéria. Então Ele cria, Ele faz tudo o que for necessário para te abençoar. Amém? E o sobrenatural de Deus está disponível para todos. Amém? Mas nem todos estão disponíveis para viver o sobrenatural de Deus. Porque para viver o sobrenatural de Deus tem que existir alguma coisa que seja realmente fora do comum. E quem quer viver isso? Mas não tem problema, aqueles que estiveram aqui falaram amém e como o apóstolo falou, já foi filmado, então fica tranquilo. Você pode até ter diminuído agora o amém, mas não tem problema. A sua foto já está lá no céu, lá no mapa de Deus. E eu fiquei pensando, e existem, no meu modo de entender, duas formas de você viver, ou de nós vivermos, ou acessarmos o sobrenatural de Deus. A primeira, e eu quero que vocês anotem isso, porque é algo que precisa entrar nos nossos corações. A primeira forma é através de orações ou posições perigosas. Aquelas orações que você não sabe muito bem o que você está fazendo. E aí quando você vai ver, você já falou, você fala, eita Deus, e agora? E aí a gente vê aqui na palavra de Deus, Pedro andando sobre as águas. Porque havia muita gente ali no barco. E o lugar mais seguro para estar era onde? Mesmo que ele estava afundando ali, era o barco. E aí Pedro, na sua excelente ideia, fala assim, Deus, Jesus, se é você, faça-me andar sobre as águas. Foi um posicionamento perigoso dele. Mas ele foi o único que na congregação do domingo, no culto, falou, eu andei sobre as águas. Vocês ficaram tudo com medo aí no barco, aí, tudo com medo. Mas ele experimentou algo sobrenatural de Deus, mas ele teve que sair do lugar comum que ele estava para poder viver o sobrenatural de Deus. Amém? E essa história, essa passagem está em Mateus 14, do versículo 27 ao 31. Então, para vocês anotarem a referência aí. Outra situação que é uma situação perigosa, né? Que as pessoas se colocam, ou que nós muitas vezes nos colocamos. Davi e Golias. Davi era apenas um menino do iFood que tinha ido entregar comida para os irmãos. Ele não tinha que se meter na guerra. O pai falou, leva lá o lanche. Era só isso que ele tinha que fazer. E aí Davi lá nos seus 1,5 metro, talvez menos... Ei, quem é esse gigante aí que está falando do meu Deus? Ele vai lá e se mete com um gigante. Agora, humanamente falando, era impossível Davi vencer um gigante. Primeiro que o gigante era de guerra. Davi, tudo bem, ele matou leão, matou urso, mas ele não era de guerra, né?
tem uma diferençazinha aí. Mas Davi viveu o sobrenatural de Deus. E quando nós nos colocamos nessa posição de vivermos o sobrenatural de Deus, automaticamente nós também somos elevados a outro nível. Porque Davi aqui, ele ganhou a filha de Saul, né? Tudo bem que não foi bem lá um presente, mas ganhou, né? E ele ganhou lá status, ganhou dinheiro, né? A família dele, todo mundo se deu bem ali. Então, Deus nos leva a um novo nível quando nós nos colocamos a experimentar o sobrenatural de Deus. E existe uma outra, que é uma outra forma de acessar, que é aquela que você não pede, mas Deus fala, você vai viver. E eu fiquei pensando, e Deus foi me incomodando muito. O apóstolo, na virada do ano, ele falou que já tinha escolhido o tema, e antes mesmo da guia profética. Então, assim, nós somos guiados pelo Espírito, amém? Esta igreja é guiada pelo Espírito. E se Deus está falando que nós vamos viver o sobrenatural, então, meu querido, ou você querendo ou não, você vai viver o sobrenatural de Deus. E aí eu fico pensando, poxa, aquela viúva, os dois exemplos que eu vou dar, parece até de dupla sertaneja, Elias e Eliseu, que são bem parecidos. Mas a viúva de Sarepta, ela estava com fome, ela só tinha lá umas coisinhas para comer e morrer. E aí chega Elias e fala assim, faz lá para mim, porque eu tô com fome. Não, mas eu só tenho isso. Acho que Elias falou, não perguntei o que você tem, só faz para mim, né? E ela poderia falar, nada, só tenho isso, vai para outro lugar. Mas ela precisava viver o sobrenatural de Deus. Aquela situação era mais sobre ela, sobre o posicionamento dela, do que de Elias. Então ela vai lá, Deus coloca ela numa posição, porque quando Deus fala para Elias, fala assim, eu já dei ordem para a viúva para te sustentar. Mas peraí, deu ordem, mas ela só tinha uma coisinha? Como assim? Mas ela viveu o sobrenatural de Deus, porque Deus colocou e ela aceitou, né? E aí a gente vai para outra viúva também, agora com Eliseu. Davi e Golias está em 1 Samuel 17, tá? Só para vocês terem. E Elias e a viúva de Sarepta, 1 Reis 17, do 8 ao 24. E aí Eliseu e a viúva que aumentou o azeite. Ela chega para Eliseu e fala assim, olha, os credores estão aí querendo me cobrar, estão me cobrando e como eu não tenho dinheiro, eles vão levar os meus filhos. E aí Eliseu fala assim, o que você tem? Ah, não tenho nada, porque a primeira coisa que a gente fala, eu não tenho nada. Eu só tenho azeite. Tá bom. E ela foi lá, fez o que o profeta orientou, e ela viveu o sobrenatural de Deus, mas ela não procurou, ela não se colocou nessa situação. Deus colocou ela para viver essa situação de sobrenatural. E se a gente for ler de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver N histórias de sobrenaturalidade de Deus. Israel foi gerado no sobrenatural, um povo que vai para o deserto, que de noite a luz do Senhor guia, de dia a nuvem de glória, passa no mar. Era o povo que era para ser mais fiel a Deus, né? Principalmente ali no Novo Testamento, porque o que eles viveram é algo sobrenatural. E aí a gente vai vendo que essas duas condições, através de orações ou posições perigosas, ou você não tem opção, Deus te coloca para viver isso. Mas independente de todas as coisas, o Senhor fala isso em Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. E quando a gente olha tudo aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, se nós não vivermos por fé, se nós não vivermos o sobrenatural de Deus, se a multiplicação de Deus não estiver sobre a nossa casa, sobre os nossos alimentos, nós estamos perdidos.
Você vai olhar aí, vai ver uma notícia sobre economia, você fala, meu pai amado, eu não me aposento mais, né? Porque quando está chegando a hora de se aposentar, aumentam. Aí você fala, e agora? Não dá. Mas nós não confiamos nas coisas deste mundo. Nós não confiamos no governo, nós não confiamos em nada que é material, que é humano. Nós confiamos em Deus. E Abacuque diz, o justo viverá pela fé. Quantos justos nós temos aqui? Amém. Amém. Então você vai viver pela fé. Amém? E eu queria que vocês abrissem em Marcos 5, a partir do versículo 1. Amém? Eu vou ler aqui com vocês. Atravessaram um lago e foram para a região dos Gerasenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. E aqui eu abro um parênteses. Existem situações, circunstâncias que humanamente é impossível de serem resolvidas. Você não consegue. E aí quando você tenta resolver pela força do seu braço, sempre vai sair errado, né? A Bíblia nos conta sobre Sara e Abraão. Quando ela teve a brilhante ideia, Deus te deu a promessa de ser pai de nações. Mas eu não posso te dar filho, então pega aqui a minha serva. Eu dei um jeitinho, ajudei Deus. Deus, tamo junto. E deu ruim. Então, todas as vezes que a gente tenta ajudar a Deus, dá ruim. E aqui a gente vê que todo mundo tentou fazer alguma coisa por aquele homem, humanamente falando, tudo aquilo que era possível, mas não conseguiram. Amém? E aqui, um outro parêntese, quando Jesus vem para essa cidade, para essa região, ele tinha acabado de acalmar a tempestade. Então imagina como ele estava, né? Seguindo. O 5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. E aqui um outro detalhe. Vocês já viram o diabo pedindo por nome de Deus? Esse aqui pediu. Ele falava em nome de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus, não me atormente. Né? Que ele estava falando assim, o que eu fiz para você? Eu estou aqui de boa, me deixa. Né? E ele estava pedindo em nome de Deus. E aqui fica um outro ponto. Quando nós estamos posicionados em Deus, o diabo sabe quem nós somos em Cristo. E ele treme. E ele fala, não fica aqui não, pelo amor de Deus. Vai embora, em nome de Jesus, vai embora. Me deixa aqui em paz. Me deixa atormentar o pobre coitado aqui em paz. Então, quando nós nos posicionamos, o diabo treme. Amém? Amém. Eu vou repetir. Quando nós nos posicionamos, o diabo treme. Amém. Amém. E aí, seguindo. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele falou: o meu nome é Legião. Respondeu: porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Ora,
Uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhe deu permissão, Jesus deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Aí a gente tira uma outra lição. O medo não provém de Deus. O medo nos impede de vivermos o sobrenatural de Deus. E aí quando a gente vê aqui que eles focaram mais nos porcos do que no livramento do homem. E eles já tinham tentado de tudo, mas eles focaram no quê? Nos porcos. Meu Deus, meus porquinhos, né? Talvez por uma questão financeira, os olhos deles estavam em outras coisas. E quando nós deixamos de focar naquilo que é de Deus e focamos em coisas aleatórias, a gente perde a nossa bênção. Amém? Continuando. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. E eles voltaram para os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, antes ordenou-lhe. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. O que Jesus fala para esse homem? Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo o que o Senhor fez a você e como teve misericórdia de você. Nós temos anunciado aquilo que Deus tem feito nas nossas casas, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Em casa a gente sempre comenta aquilo que Deus tem feito, as experiências que nós temos, aquilo que Deus tem falado. E isso é importante porque isso gera fé nos nossos filhos. Isso gera fé nas pessoas que estão próximas da gente. A gente compartilha tudo. A gente compartilha a série que está assistindo, o jogo de futebol, né? É engraçado que você coloca uma camisa, a pessoa nem te conhece, né? Fala, vai, e aí Corinthians? E aí São Paulo? E aí não sei o quê? Mas se você tem uma camisa, né? Jesus te ama, nem lê. Né? Tipo, esse daí é irmão, nem falo. Mas a gente fala de tantas coisas, mas não falamos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Não anunciamos na nossa casa, no jantar, o que nós, quando estamos à mesa, e a gente vê várias passagens que, principalmente ali no caminho de Emaús, quando Jesus está com aqueles 2 discípulos, e é no partilhar do pão que os olhos são abertos. Então, quando nós estamos à mesa, quando Jesus está à mesa, há coisas miraculosas acontecem, os nossos olhos são abertos. Então é importante nós falarmos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Continuando. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. E olha só, Jesus sabia que ele não poderia ficar naquela cidade. Primeiro que era uma cidade gentia. Porque quando a gente vê que tinha porcos, eu não consigo imaginar judeu criando porcos, né? Então, era uma cidade que o milagre chegou, a salvação chegou até eles, e eles com medo disseram, não, nós não queremos você aqui. E quantas vezes Deus nos proporciona vivermos o sobrenatural dele, mas aí a gente fala, não, Deus não me ama, olha só o que ele está fazendo comigo. Olha só o que eu estou tendo que passar.
E muitas vezes nós desistimos. Nós paramos no meio do caminho. E nessa passagem, a gente vê aqui, trazendo para a família, quando ele fala para aquele homem, volte para a sua casa. Esse eu acho que é a grande chave desse texto. Aquele homem, ele vivia totalmente alheio à sociedade. Ele já não existia como ser humano. Ele já não existia na sociedade. E Jesus pega ele e fala assim, vem aqui. Agora você pode voltar para sua família. Agora você faz parte de uma sociedade. E o mais importante, ele anuncia Jesus para todos. Quantas vezes na nossa família nós temos situações, parentes, filhos, pessoas que estão ali na nossa casa, que não conhecem a Jesus, que são, entre aspas, um problema. Na verdade, não que eles são um problema, mas eles têm um problema. E você vai falar de Jesus? Não, que Jesus o quê? Mas esse ano é o ano de viver milagres. É viver o sobrenatural, mas eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. É pela fé. O justo viverá pela fé. Então, quando nós colocarmos em prática aquilo que Deus tem nos dado, as orientações que nós temos recebido de Deus, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Nós vamos começar a entender e a viver aquilo que Deus tem para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. As situações podem dizer o contrário. Tá ruim. E aí a gente vai caminhando um pouquinho mais e fica pior. E você fala, meu Deus. Mas Deus, para todas as coisas, Ele tem um porquê. E todas as situações, como nós aprendemos ontem, tudo que nós passamos é para que o nome de Deus seja glorificado. E aqui eu separo 3 principais características que nós devemos ter para viver o sobrenatural de Deus. A primeira que eu coloco é coragem. E por que coragem? Porque nós vamos viver o sobrenatural. É algo que você não vê. Eu já contei uma vez que eu estava orando de madrugada pedindo para Deus, Deus me dê experiências, Deus me dê direção e tudo mais. E daqui a pouco a Laís vem de madrugada no escuro andando, engateando. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí a gente fica com medo, né? Por isso que a gente precisa ter coragem. E eu falei, meu Deus do céu, essa menina vai me matar ainda do coração. Eu falei, Deus, não é assim, vai devagar, começa com a luzinha piscando assim para eu ver. Mas a gente precisa ter coragem para viver o sobrenatural de Deus. E aí o exemplo que eu pego é em Daniel, Daniel vai aparecer aqui também, mas Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Eles não só tiveram coragem, como peitaram o rei. Daniel 3, versículos 16 ao 18. Luca, Augusto. Vamos, Luca, me ajuda. Tenho tempo. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume.
Eles não estavam falando com qualquer um, eles estavam falando com um rei. Mas eles serviam a um Deus maior. Que os reis dessa terra nada passam de pó. E a posição deles é: não me importa o que aconteça comigo, eu não me curvarei a outras imagens, a não ser diante do meu Deus. E para fazer isso precisa ter coragem. Você chegaria na frente do seu patrão, o patrão falasse assim: desvia aí umas caixinhas aí para mim, e aí você muda o estoque. Qual seria a sua posição? Foi meu patrão que mandou, estou debaixo de autoridade. Eu vou fazer porque eu tenho que... A Bíblia fala para a gente obedecer às autoridades, né? Que toda autoridade é estabelecida por Deus. Se Ele está mandando, eu vou fazer. Tem que ter coragem. E eu não vou fazer. Eu vou te mandar embora. Que mande. Quem me sustenta é Deus. E um outro exemplo, a gente volta de novo. 1 Samuel 17, Davi e Golias. O menino tinha coragem. Podia não ter tamanho, mas coragem tinha. Ele tinha. Maior do que os marmanjos que estavam lá na guerra, né? Os irmãos dele querendo dar cascudo nele para ele voltar. Ele falou: peraí. É aquela coisa, né, do irmão mais novo, né, Fagner? Tipo assim, tá enchendo, você larga ele lá no meio da avenida, né? Joga a bolsa, né? Fala: vai para casa. Ele: peraí. Deixa eu falar ali, vem cá. Parece o mestre Lucas quando era pequeno, que arrumava encrenca com todo mundo e chamava o tio Robinho. Mas tem que ter coragem para enfrentar o inimigo, para enfrentar os desafios. Se não tivermos coragem, nós vamos fracassar nos nossos desafios e não vamos viver o sobrenatural de Deus. A segunda coisa que eu coloco, a segunda característica que precisamos ter: fé. Daniel 6, agora sim, Daniel na cova dos leões. Coloca o versos 23, Luca. Daniel 6, versículo 23, na parte B. Que diz assim: viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus. Você pensa o seguinte: uma cova cheia de leões, e muito provavelmente não comiam, né? Era Daniel cair ali, nem encostava no chão. Era para ser despedaçado. Mas Deus sustentou. Porque a fé que Daniel tinha era em Deus. E Deus fechou a boca dos leões. A gente até, quando era mais novo, falava, né, que Daniel não foi comido por leões porque não havia cheiro de carne nele, porque ele andava no Espírito. Como está o seu cheiro? Espiritual, tá? Não vou falar o físico, porque está calor, vou nem chegar nisso. Um outro exemplo de fé, Marcos 5, 24. Esse não precisa abrir, Luca. A mulher do fluxo de sangue. Para mim é das experiências de Jesus mais emblemáticas, né? Porque ela não fala nada, ela simplesmente toca. E a reação de Jesus, para mim, ainda é a melhor. A multidão oprimindo ele, apertando, imagina tocando aqui, puxando o cabelo dele lá, e tá aqui, e os discípulos ali, e Pedro falando: não encosta nele não sei o quê. E ela vindo por baixo ali, tipo que nem a Laís, ó. Escondidinha aqui, ó. Que a Laís gostava de fazer isso. A gente tinha um computador que ficava assim embaixo, uma torre, e aí trabalhando, daqui a pouco apagava tudo. Nossa, faltou energia, a Laís lá embaixo, com o dedinho assim, desligando. A gente só via ela correndo, engateando. E essa mulher do fluxo de sangue vai lá e enfrenta todo mundo. E ela não deveria nem estar ali. Ela teve coragem e teve fé.
E aí Jesus fala assim, quem me tocou? Eu fico imaginando ali a multidão, a Praça da Sé, ali no metrô, né? Que você não precisa nem segurar em nada, você só fica ali assim, ó. Você vai embora. E aí, imagina aí ali alguém falando assim, alguém me tocou, peraí, como? Os discípulos, eles tinham umas perguntas às vezes que você fala assim, meu, por quê, né? Mas essa daí eu dou razão para eles, né? Tipo assim, ô Jesus, vamos conversar aqui. Tá todo mundo encostando no Senhor, o Senhor me pergunta. Mas é porque existem maneiras de tocar em Jesus. Todos aqueles tocavam em Jesus, mas só uma teve fé suficiente para falar, se eu tocar nele, eu serei curado. Como está a sua fé? Para vivermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, precisamos da coragem e precisamos da fé. As situações estão totalmente ao contrário do que você crê. Isso se chama fé. É crer naquilo que não existe. E a terceira característica que eu coloco, submissão/obediência. Porque apesar de serem palavras diferentes, elas são iguais. Bugou todo mundo, né? A submissão está dentro da obediência, assim como a obediência está dentro da submissão. E quando a gente vai no Antigo Testamento, a palavra para submissão é kaná, que significa humilhar-se, submeter-se ou ser colocado sob. Essa palavra é usada, por exemplo, para descrever uma atitude de humildade perante Deus ou aceitação da autoridade divina. Essa mesma palavra, ela pode ser, ela era comumente, o termo relevante, né, chamar, que é ouvir ou obedecer. Ela implica uma atitude de atenção e obediência, frequentemente em relação a Deus. Então, todas as vezes que vem a submissão e a palavra, o termo significa chamar, é obediência em relação a Deus. Já no Novo Testamento, que a gente vê ali o grego, ela se trata do termo hipotasso. Se meu grego estiver bem, o seu, como é que está o seu? Então, mais ou menos. É hipotasso. Hipo significa de baixo e tasso significa ordenar ou colocar. Assim, hipotasso significa colocar-se sob ou se submeter voluntariamente a Deus. Então nós precisamos dessas 3 características para viver o sobrenatural de Deus: coragem, fé, submissão e obediência, sem as quais nós não conseguiremos viver o sobrenatural de Deus. E quando a gente fala sobre submissão, a gente tem N exemplos na Bíblia. Noé, na construção da arca, ora, não chovia. Se fala aqui em São Paulo, constrói uma arca, faz até sentido, né? Porque do jeito que andam as coisas, uma arca, um barquinho, tem gente andando de caiaque pela cidade. Então uma arca não é nada demais também, né? Mas agora lá não chovia. É somente por obediência e submissão a Deus. Abraão, ele está bem, está lá, está tranquilo, junto dos parentes dele, na casa dele, com todo mundo que ele conhece. E aí Deus fala, sai da sua terra, sai da sua parentela. E a gente está falando de uma época aqui que não havia profetas. Era Deus falando ali, tete a tete com ele. E Abraão obedece, ouve o chamado e fala, vamos embora, vamos viver. E é interessante que Abraão não viveu já diretamente aquilo que Deus tinha falado. Houve um tempo.
Por isso, a submissão e a obediência, mesmo que leve o tempo que levar. Se Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. Como nós cantamos aqui, a aliança que Deus tem com você, Ele não vai quebrar. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu termino aqui reforçando aquilo que o apóstolo falou. Toda obra sobrenatural de Deus será feita para que o propósito dele seja cumprido, seja alcançado, ou seja, para que o nome dele seja glorificado. As nossas vidas será um exemplo. Nós seremos uma referência de família. As pessoas vão olhar para a nossa casa e vão falar: o que vocês têm? E nós vamos dizer: Deus é o nosso sustento. É Deus que me guia, é Deus que me guarda. Mas o seu filho é um problemático? É Deus que me sustenta. E a promessa de Deus vai se cumprir no tempo dele. Amém? Aqueles que desejam viver o sobrenatural de Deus, fiquem em pé. Guardem essas palavras, para que nós possamos viver esse sobrenatural. Que não seja somente em fevereiro, mas que seja em 2025, 2026, 2027, até que Ele venha. E eu tenho no meu coração muito forte, se Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos sobre como viver o sobrenatural, nós vamos viver. E nós vamos viver daquelas duas formas. Ou nós nos colocando, numa posição de viver o sobrenatural, ou ele vai falar: já que ele não está orando sobre, eu vou colocar. Mas o que nós precisamos ter é que, não importa o que aconteça, Deus está conosco e tudo tem um propósito. Pai, eu coloco diante da Tua presença esse mês de fevereiro, Pai. Que o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua glória. Que o Senhor venha derramar do Teu Espírito Santo sobre a nossa casa, ó Pai. Sobre os nossos filhos, sobre os nossos parentes, ó Pai. Que todos aqueles que estão ao nosso redor sejam alcançados pelo Teu poder, ó Pai. Que o mês de fevereiro, ó Pai, seja marcado por milagres. Sejam marcados, Senhor, pelo poder, pela ação do Teu Espírito Santo. Aonde houver doença, nós declaramos a cura. Aonde houver, ó Pai, pessoas que estão cativas, nós declaramos a liberdade, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, o Seu nome será glorificado aqui neste lugar, através das nossas vidas, ó Pai. O fluir do Teu Espírito Santo irá agir em nós e através de nós, ó Pai. As Tuas promessas se cumprirão nas nossas casas. Nós veremos, ó Pai, estéril dando à luz a filhos, ó Pai. Nós veremos, ó Pai, pessoas que estão totalmente perdidas neste mundo, ó Pai, se encontrando com Cristo. Pai, todos os nossos cultos, ó Pai, nós veremos, ó Pai, a ação do Teu Espírito Santo. Nós veremos, ó Pai, o poder de Cristo agindo no nosso meio. Pai, a Tua palavra diz que sem a profecia o Teu povo se corrompe, ó Pai. Por isso nós declaramos aqui, ó Pai, que as Tuas bênçãos, que as Tuas mãos estejam sobre esta casa, Pai. Esteja sobre o nosso lar, ó Pai. Esteja sobre a nossa igreja, porque nós sabemos, ó Pai, que quando nós estamos debaixo da Tua bênção, Senhor, há um poder sobrenatural agindo, ó Pai, em nossas vidas. Nós declaramos o Teu senhorio, ó Pai, nesse mês de fevereiro. E nós Te agradecemos, porque o Senhor tem sido bom com cada um de nós. Amém e amém, Jesus. Amém. E se você crê, quero que vocês separem a sua oferta, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pelas obras que nós nem conseguimos imaginar que Deus irá fazer no nosso meio. Eu creio que quando nós temos famílias abençoadas, nós temos igreja abençoada. E quando a igreja é abençoada, a sociedade é abençoada. Então vai começar através de cada um de nós e vai se expandir para todo o canto. Porque é a promessa de Deus sobre nossas vidas. Amém? Então podem trazer as suas ofertas.
Amém. Deus é bom. Consegui cumprir, viu? O poder sobrenatural de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. E agradecer a Deus, porque nós só temos motivos para agradecer. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas coisas, a tantos rumores que nós vemos, ouvimos, Ele tem nos sustentado. Amém? Oi? Orar pelo mês de fevereiro. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas ofertas que foram colocadas aqui na frente, ó Pai, que o Senhor multiplique nas nossas vidas no nome de Jesus. Entregamos a Ti o mês de fevereiro, Senhor, que seja um mês de milagre, que seja um mês, ó Pai, onde nós venhamos a ter, ó Pai, experiências novas contigo, ó Pai, mas que essas experiências não sejam experiências, ó Pai, apenas uma ou outra ali, ó Pai, mas que nós possamos viver continuamente as experiências contigo, ó Pai. Que o mês de fevereiro, ó Pai, seja um mês marcado pelo Teu poder, pelo poder sobrenatural, ó Pai. Senhor, que as portas que estavam fechadas sejam abertas no nome de Jesus, ó Pai. E eu não falo somente portas de emprego, portas de negócios, mas portas, ó Pai, aonde a Tua palavra não estava podendo chegar, ó Pai. Que elas sejam abertas, ó Pai, para que as pessoas possam ouvir do Teu amor. Que essa palavra possa chegar nas empresas, ó Pai. Que possa chegar, ó Pai, a lugares aonde havia uma escuridão e que a Tua luz possa brilhar. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti o mês de fevereiro, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar no nome de Jesus. Amém. Eu ia falar, tem cantina. Não, não tem cantina. Então, que essa palavra possa realmente queimar no coração de todos nós. E que o Senhor seja louvado. O que eu tenho que fazer? Ah, tá, fica... Tá vendo? Eu sou cobrado, tá vendo? Mas que essa palavra venha ser selada nos nossos corações. E nós tenhamos isso. Todas as vezes que nós estivermos com alguma dificuldade, nós venhamos lembrar dessa palavra. E que a música que nós cantamos hoje, está com dificuldade na família? Cante essa música. Que essa música seja um marco. Cante o ano todo essa música. Falar para o pastor Fagner cantar todos os cultos. Que a graça de Deus Pai, e o amor de Deus Filho, e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém.